Olá, hoje estamos em mais um episódio do podcast Ubuntu. Para quem não sabe, Ubuntu significa sou quem sou porque nós somos. A ideia é que eu não consigo ser alguém ou crescer se eu não ajudar quem estiver ao meu lado, quem estiver na minha comunidade, no meu bairro, crescer também. Então nós precisamos de todos para que possamos ir mais longe e avançarmos. Então, essa filosofia Ubuntu é que traz a essência desse podcast. A ideia é o quê? Nós agregarmos valor. Pessoas que querem fazer com que o nosso município cresça, nossa região cresça, nosso bairro cresça, tem voz aqui no nosso espaço e é isso que nós estamos buscando. Pessoas que fazem a diferença e empresas que têm visão de futuro, para que o nosso empreendimento do podcast possa alcançar pessoas e possa ter usufruto dessas ideias, dessas oportunidades, desses profissionais que querem transmitir e agregar valor ao seu bairro, à sua cidade, à sua região e ao nosso país. Então, hoje nós temos o privilégio de estar recebendo aqui o Fabrício. Como eu falei, eu sou Manuel Matias, sou corretor da Remax Casa Nova e também sou aqui o criador do podcast Ubuntu e está tendo a oportunidade de trazer um colega de trabalho e também um responsável de uma grande incorporadora aqui da nossa região e construtora que vai falar um pouco de quem é o Fabrício, quais são a jornada, qual foi a jornada dele para chegar até onde ele está e depois vai falar um pouquinho sobre a empresa que ele representa e os produtos que ele está trazendo para a nossa região e as oportunidades que esses produtos nos permitem acessar. Tá bom? Fabrício, seja bem-vindo ao nosso podcast. A nossa audiência aqui, ela quer isso, quer pessoas que fazem a diferença e que tenham proposta de valor. E queremos conhecer um pouquinho o Fabrício. Fala para nós aí, se apresenta um pouquinho, fala quem é o Fabrício, como que foi a sua jornada até estar aqui como responsável aí do trabalho que você faz e dos objetivos que você está alcançando aí. Entendido, Manuel. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar junto com vocês. Obrigado pela equipe do podcast Ubuntu. E eu tenho certeza que isso agrega valor para nós enquanto sociedade, para nós enquanto parte de um todo, né? Como você propriamente diz, meu nome é Fabrício Viana. Eu iniciei principalmente na área comercial, né? Eu tive excelentes oportunidades quando eu era muito mais jovem, né? Comecei principalmente na área comercial em vendas por telefone, né? Eu comecei a minha carreira lá atrás vendendo material de escritório para empresas, né? Pegava ali páginas amarelas, antigamente não tinha lead, não tinha nenhum tipo de veículo, a não ser as páginas amarelas, discar o telefone fixo naquele tempo e fazer as ligações, né? E foi muito bacana, foi uma experiência que me agregou muito, principalmente para o que se diz respeito ao relacionamento, que é a base do que nós fazemos enquanto corretores de imóveis, né? Nós somos prestadores de serviço, nós somos parte de um todo onde a gente traz ali aquela solução, a gente vende aquela proposta onde a pessoa vai enxergar valor, né? E lá atrás eu tive esse contato com isso, há muito tempo atrás, né, quando eu participava ali das entregas de currículo, vamos dizer assim. Eu venho de uma cultura mais simples, né? Então, naquela época, simplesmente eu aprendi que eu tinha que estudar, terminar a escola, entregar o currículo e simplesmente o primeiro lugar que chamasse ia participar. E tive essa curta trajetória na parte comercial, tive um grande momento aí, 6, 7 anos da minha vida, trabalhando na segurança patrimonial privada, né? E foi algo que me agregou bastante, principalmente no que se diz respeito à disciplina, a agir de maneira correta, a ter retidão no que se faz, porque os processos de segurança eles são muito rígidos no que se diz respeito às normas de segurança e saúde. E ali eu tive um aprendizado muito grande com relação à disciplina. E
Depois de um tempo trabalhando nisso, voltei à área comercial na Apple, né, uma empresa aí que basicamente todo mundo conhece, mas numa abordagem um pouco mais diferente, em especialidades de produto, em especialidade de processo. E foi a partir daí que começou a minha trajetória em ter acesso a determinadas camadas da sociedade, a públicos diferentes, né? Eu trabalhava em uma loja própria da marca, então eu tinha realmente ali acesso às informações que me tornaram especialista nesses produtos. E gozado, né? Muitas das vezes a gente se pega pensando nisso, né? Com relação à filosofia, principalmente do podcast mesmo, né? Nós não conseguimos crescer sem outras pessoas ao nosso lado. E um grande amigo meu, André Fázio, de repente ele pode estar acessando isso, ele é um player do mercado imobiliário hoje, e foi colega meu de loja especificamente. Ele me disse: Fabrício, cara, eu acho que você se daria bem trabalhando com imóveis. Bate aquela incerteza, né? Eu tinha 3, 4 anos de empresa, estava bem, inclusive. Ele me disse: Fabrício, eu acho que você consegue se dar bem nisso. Eu falei: será? Eu falei: vem fazer uma entrevista com a gente há um tempo atrás, né? Eu falei: tá bom. E fui. Na época foi na Pleno Imóveis, né? Uma grande imobiliária aqui da região. E eu fiz uma entrevista onde a pessoa me disse: olha, aqui a gente trabalha bastante, né? A gente precisa aí que você esteja 3 vezes por semana no mínimo, trabalhando das 9 às 13h30 ou das 13h30 às 19h. Aí eu me peguei pensando: poxa, eu tô aqui de segunda a segunda no shopping. Eu fiz a entrevista, eu saí de lá, eu saí decidido. Eu falei: eu vou mergulhar de cabeça. Eu saí de lá, voltei para a loja, falei: olha, tá aqui a minha carta de demissão, eu tô saindo. O pessoal assustou assim, falei: poxa, como assim, né? E foi nesse momento que eu me decidi. E aí engrenei no mercado imobiliário. E dali foi realmente uma trajetória muito feliz, né? Onde eu tinha uma facilidade por conta, né, do varejo, do trabalho. A gente acaba desenvolvendo uma certa facilidade em comunicação. Comecei em locação, que inclusive eu acredito que é uma das escolas que o corretor precisa passar para conhecer localidades, para conhecer condomínios, para ter acesso a determinadas regiões da cidade, para conhecer melhor, para entender melhor, para atender melhor. E dali em diante foram felizes anos. Aí foram 2 anos que eu estive lá com o pessoal da Pleno, aprendi muito, cresci bastante por lá. E a partir daí eu tive acesso à minha primeira venda do mercado imobiliário, né? E aí foi aquela negociação, aquela tratativa, inclusive de um cliente meu que havia alugado um apartamento no Parque Prado, e esse mesmo cliente retornou o contato comigo e falou: Fabrício, eu quero comprar esse imóvel que eu aluguei, porque eu vi uma oportunidade, eu vi uma localidade que é interessante para mim, eu quero comprar. A partir daí me acendeu a luzinha da venda. Eu falei: poxa, eu acho que é momento de migrar para um próximo passo. A partir daí acessei o mercado de lançamentos, onde eu me apaixonei perdidamente. É uma área muito dinâmica, muito rápida, onde as informações elas acontecem numa velocidade absurda, onde a gente hoje na região metropolitana tem uma gama muito grande de lançamentos, principalmente Campinas, Valinhos, propriamente Paulínia, né, que é um vetor de crescimento muito grande que está acontecendo. E no mercado de lançamentos, passei um tempo também numa imobiliária chamada G2F, muito conhecida também. E nessa imobiliária eu tive acesso à IAS Construtora, né, onde conhecemos o gestor, o Flávio Povo, inclusive, um grande amigo nosso que com certeza vai estar vendo a gente. E conheci tanto o Verona quanto o Milão, que são os empreendimentos que atualmente a construtora está trabalhando. E nessa imobiliária eu já havia comprado a ideia, principalmente do Residencial Milão. E dentro da imobiliária eu já havia coordenado uma equipe que positivou vendas no projeto. Então foi muito bacana que a galera comprou a ideia também. Trouxemos vendas ali. Na época nós tínhamos aquela maquete, inclusive, que nós conhecemos juntos. Ela ficava ali dentro do Iguatemi.
próximo ali do Coco Bambu, do Jardim de Inverno, e lá nós já começamos a desenvolver o trabalho de uma maneira muito bacana, e foi onde aconteceu. Pouco tempo depois, fui convidado a participar da House. E aí na House foi onde tudo aconteceu, onde iniciei um trabalho como corretor, propriamente dito. Trouxemos resultados muito positivos, né, no projeto. Dali fui convidado a iniciar uma coordenação de vendas, inicialmente nas parcerias de imobiliárias. Trazendo um bom resultado também, fui convidado a iniciar um time de house dentro da construtora, e é onde nós estamos. Estamos com um time acontecendo, estamos com uma agência contratada gerando leads e estamos fazendo aí a nossa história, galgando passo por passo e resultado por resultado. Que bacana, isso é uma história muito boa de se escutar e ver que não é uma caminhada simples, né? Você tem trabalho, resultado, e os seus resultados vão te colocando num patamar diferente. Exatamente. E fala um pouquinho sobre a IAS. Uhum. Né? Eu acho que empresa é essa? Porque quando a gente vai ver um empreendimento imobiliário, é extremamente relevante a construtora, sim, a incorporadora. Fala um pouquinho dela, se ela tem uma proposta de valor diferenciado, como que é essa sim, empresa? Claro. Bom, inicialmente é uma construtora que ela trabalha de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver no mercado, né? Nosso diretor-presidente, ele veio do agronegócio, lá de Goiás, onde ele tinha confinamento de boi, silo de armazenamento de grãos, sal mineral e ração animal. E dessa parte, ele vendeu esse negócio e veio para cá. Só que por que eu citei essa outra modalidade de trabalho que ele tinha lá? Porque ele trouxe algumas características desse ramo para a construção civil. Em que sentido? No tradicionalismo. Por quê? Inclusive, são algumas coisas que a gente escuta e a gente acaba absorvendo algo, né? Em algumas das conversas, ele disse assim, se eu sou um marceneiro, a minha obrigação é o teu martelo, é teu serrote, teu prego. Se eu sou, por exemplo, um profissional que trabalha com esquadrias, a minha obrigação é ter o ferramental, é ter a esquadria propriamente dito, e assim vai. Só que quando ele veio a trazer para a construtora, uma das vertentes mais principais se eu sou um construtor, eu tenho que ter o maquinário, eu tenho que ter os caminhões, eu tenho que ter a grua propriamente dita, eu tenho que ser o produtor do meu concreto. Então, isso trouxe para a IAS um diferencial no modo construtivo. Por quê? Além de nós estarmos protegidos, de certa forma, nas flutuações de mercado, no que se diz respeito à mão de obra, à terceirização, à locação de maquinário. Então, isso nos blinda, principalmente no que se diz respeito às flutuações de mercado, mas também no que se diz respeito a prazo. Hoje a IAS ela tem mais de 2.000 unidades entregues. Nós somos locais de Valinhos, inclusive, temos 16 anos de mercado e todos os projetos que nós entregamos foi antes do prazo estipulado em contrato. Então, isso trouxe um lastro para a construtora, principalmente para o público de Valinhos, né, que é um público muito tradicional, muito correto, muito específico nesse ponto, muito pragmático. E isso nos trouxe esse lastro. Então, hoje, por exemplo, o Milão, que nós vamos conversar daqui a pouco, ele é um empreendimento que ele é um médio alto padrão, só que grande parte das positivações, das vendas que nós fizemos, foi por conta desse lastro de relacionamento que nós já temos localmente, por conta dos empreendimentos que nós já entregamos. Então, a IAS ela tem um modo de trabalho diferente, porque nós verticalizamos todo o nosso modo construtivo. Nós temos uma modalidade de trabalho onde, por exemplo, no estande do Milão, você propriamente viu que é no local da obra. E o cliente, quando ele chega num domingo, tem gente trabalhando. Quando ele chega no sábado à tarde, tem gente trabalhando. No feriado, tem gente trabalhando. Então, existe um compromisso muito grande no que se diz respeito à construção, à evolução de obra. Isso nos torna uma empresa diferente no que se diz respeito a isso.
Que bacana. É uma visão diferente mesmo e que faz a diferença, né? Sim. Eu acho que é uma grande proposta de valor e tá de parabéns aí a IAS por ter essa postura e ter esse domínio em toda a sua cadeia produtiva, né? Sim. Isso é muito relevante. E você me disse que tem 2 produtos, né? Sim. Fala um pouquinho desses produtos e para que público eles foram feitos e quais são as oportunidades que nós podemos ter nesse mercado. Legal. Manuel, hoje nós temos 2 produtos que nós trabalhamos de maneira efetiva, que primeiramente é o Residencial Milão, que fica na entrada da cidade de Valinhos. Nós ficamos ali em frente à Santa Casa, ao lado da Gipsim. É um terreno de mais de 24 mil metros quadrados, que tem uma área de preservação de 11.700 metros e é um bosque privativo. Esse bosque privativo já está murado e só o morador do Milão acessará. O público do Milão é um público de pessoas já com uma certa consolidação, pessoas que de repente moram em São Paulo, grandes metrópoles específicas e buscam, numa das cidades mais seguras da região metropolitana, um verdadeiro bosque dentro da cidade, que busca tranquilidade, que busca uma segurança, principalmente uma determinada conveniência. Quando a gente fala do Milão, a gente fala do shopping, que fica a 4, 5 minutos. Nós falamos de redes de mercado, uma das melhores escolas da nossa região, que é ali muito próximo da nossa localização. Maple Bear, determinadas escolas também. É o público que busca, de repente, um upgrade, né? Às vezes a pessoa tem ali um apartamento de 55, de 60 metros quadrados, que busca ali um aumento. Ou também, principalmente para aquele casal, onde, de repente, existe ali uma família com 5, 4 filhos, e todos esses filhos casaram, e o casal se vê ali numa casa de 500, 450 metros quadrados, com todo aquele custo operacional, né? Poxa, a gente sabe muito bem que a questão de pintura não é barata, manutenção de jardim, manutenção de piscina. Então, esse público que busca, às vezes, diminuir o custo operacional, às vezes curtir a vida, viajar e ter outras experiências após aí a criação dos filhos e a consolidação dos mesmos. Eu tenho também um projeto em Paulínia, que chama-se Verona. É um projeto que fica numa área de mais de 230 mil metros quadrados. Só um detalhe, claro. Desculpa interromper. Imagine. Mas vamos lá, você está falando do Milão. Certo. Milão é um empreendimento em Valinhos. Certo. E ele tem essa pegada aí para esse público que você está falando. É o público que está querendo fazer um upgrade no seu imóvel, é o pessoal que está querendo comprar o primeiro imóvel. Sim. E tal, e gente que está querendo fazer uma migração da capital para cá. Exato. Então, o Milão é um excelente produto para moradia. Sim. Tem característica para isso. Então, é tamanho, sacada, um bosque do seu lado. Sim. É um condomínio clube também? Sim, porque o que acontece? A proposta do Milão é ser um condomínio que realmente vai trazer conforto. Vai ser realmente um recanto para o morador. São apartamentos ali com 83 metros quadrados na sua modalidade tipo, né? 3 dormitórios, suíte, varanda com churrasqueira a carvão. A varanda propriamente dita, ela tem quase 9,20 metros quadrados apenas de varanda. A varanda é gourmet. Então, o apartamento em si, a modalidade tipo, tem uma divisão de cômodos muito inteligente para trazer realmente um certo conforto. Tem a planta de 131 metros quadrados também, que é uma cobertura. São 4 dormitórios. Esses 4 dormitórios deles, 2 são suítes. Eu tenho infraestrutura tanto para sauna quanto para jacuzzi na instalação ali do solário. 4 vagas de garagem. Então, é uma planta que vai trazer também muita exclusividade para o morador. Falando em exclusividade, nós teremos um elevador onde a programação dele simplesmente vai ser feita para... Vamos supor que você vai receber uma visita na sua cobertura e, de repente, você não se sente à vontade que essa visita passe na área íntima do seu apartamento. Então, nós teremos uma programação do elevador onde a pessoa vai direto para o solário. Então, isso é um grande diferencial. Só que existe também aquele público que, de repente, não quer escada.
ou às vezes a altura ela incomoda um pouco. Então nós traremos também as modalidades de unificação. Essa unificação trará 167 metros quadrados, com até 6 dormitórios e 4 vagas de garagem. Basicamente, metade da laje da torre é apenas para esse morador. Então, é como se fosse uma casa térrea. E aí que a gente começa a falar do custo-benefício. Imagine, por exemplo, em Campinas, o quanto 167 metros quadrados custaria. Seria realmente bem diferente. Interessante. Isso muda bastante a visão de moradia, né, de oportunidades que temos aqui na região. E ele está com acesso direto a Dom Pedro, a Anguera, está tudo ali do lado dele, né? Exatamente. O Milão, ele fica numa localização muito estratégica, né? Virou até um certo clichê no mercado imobiliário nós dizermos é uma localização privilegiada. Então, eu acredito que cabe aqui nós solidificarmos a argumentação falando um pouco da localização dele. Sobre a parte de acesso, o empreendimento em si está a 2 minutos da rodovia Magalhães Teixeira, que é uma via muito importante para acessar tanto Dom Pedro, quanto Bandeirantes, quanto a Anhanguera. Só que ali aonde está instalado o empreendimento é uma rua que chama Kamekishi Onuma. Essa rua especificamente, eu demorei só 2 meses para decorar esse nome, mas é uma rua muito importante para o morador. Por quê? Veja, nós temos naquela localização 3 condomínios que são muito relevantes, que é o Chácara Flora, que é um dos mais tradicionais ali do acesso da cidade, o Lausanne e o Zurichdorf. E o que acontece nesses 3 condomínios especificamente, Manuel? Quem mora no Chácara Flora e precisa acessar o centro da cidade, precisa pegar ali a Dom Nery, ir até a Magalhães Teixeira, fazer aquele anel e descer. Só que tem a pessoa aqui também que mora ali no Zurichdorf, por exemplo, à margem da rodovia, e quem precisa, e mesmo eles morando ao lado da rodovia, eles têm que descer até o final da invernada, fazer o retorno para depois subir. Por conta da Kamekishi Onuma, o morador do Milão, ele vai sair da portaria, virar à esquerda, está no centro da cidade. Saiu da portaria, virou à direita, está no acesso das principais rodovias ali da região metropolitana. Veja, são 12, 13 minutos no máximo para Viracopos, são 10 minutos no máximo para o Shopping Iguatemi, 13, 14 minutos no máximo para o centro de Campinas. Então, a pessoa vai aproveitar a localização especificamente de toda a região metropolitana de Campinas, pagando 1/3 do IPTU de quem mora lá em Campinas. Muito interessante, mas é algo assim, realmente com uma boa opção, não só de moradia. Sim. Esse produto, você acha que ele tem característica para ser um investimento imobiliário? Com certeza. Hoje nós temos, principalmente ali naquela proximidade, algumas verticalizações no condomínio Swiss Park, por exemplo. É um complexo condominial muito relevante para a nossa cidade, trouxe excelentes movimentações imobiliárias. E eu sempre gosto de citar 2 condomínios que eu trabalhei durante um determinado período no mercado, que é o Villeneuve e o Noville, de uma construtora chamada Santo André, uma construtora de Indaiatuba, né, muito conhecida também, que tem excelentes produtos. E o que acontece? Quando eu estava finalizando o trabalho no mercado imobiliário antes de ir para a House, eu me recordo que no finalzinho do lançamento ali, tinham apartamentos a 630, 640 mil. Veja, apartamentos de mais de 90 metros quadrados, de 3 dormitórios, suíte, uma localização ímpar, que é o próprio Swiss Park, que é um condomínio muito relevante. E hoje, se nós formos analisar esses apartamentos, tanto do Villeneuve quanto do Noville, eu não encontro apartamentos por menos de R$1.200.000. E hoje o Milão ele vai de encontro com essa realidade de uma maneira muito sólida. Nós iniciamos as vendas há pouco mais de 2 anos. Esse imóvel flutuou ali entre 540 e 550 mil no início do projeto, lá para o finalzinho de 2023. Hoje, a realidade no plano investidor, que eu acredito que nós falaremos a respeito também, tem apartamentos que estão girando a 750, 760 mil. E nós temos já, inclusive, já é uma realidade de tabela, apartamentos a 1.004.000, 1.007.000. Tá. Então, já existe uma valorização iminente. Eu queria tomar isso como aproveitar esse momento
que nós somos corretor de imóveis na Remax Casa Nova. E eu tenho um plano de investimento estruturado sobre empreendimento imobiliário como alavancagem financeira de investimento de capitais. Convido vocês, a quem tiver interesse em entender como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, num investimento estruturado, usando o Milão como produto, vocês vão ter uma surpresa de como o investimento imobiliário, com um profissional, usando estratégia, vai fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você e te entregue um produto com a valorização de R$900 mil por desembolso em torno de 300 a 350 mil reais, e dependendo da estratégia, você tem esse imóvel sendo pago pelo consórcio ou pago pelo financiamento, que quem vai pagar esse financiamento e esse consórcio é o inquilino. Esse empreendimento, por causa da data de entrega e por causa dos valores e as características de pagamento, façamos algo diferenciado no mercado. E eu posso levar vocês para chegar nesse objetivo. Desculpa, estou só falando um pouquinho, porque é uma grande oportunidade. Sim, de fato. E a gente tem isso mapeado, detalhado. Você, investidor, que quer ter essa oportunidade, escreve aqui nos nossos canais, nos chame e vai ser um prazer poder contribuir para introduzir você no mercado imobiliário como investidor. Continuando. O Milão, então, ele é um produto para moradia excelente e é um excelente produto para investimento. Correto. Com rentabilidade futura, com valorização acima da média do nosso mercado. Exatamente. Por algumas razões, principalmente no que se diz respeito à modalidade construtiva, como eu citei anteriormente, o nosso projeto verticalizado, imagine você a economia que nós temos em notas de terceirização, em notas de locação, flutuação de mercado no que se diz respeito também a concreto, a esquadrias. Inclusive, as esquadrias também são de fabricação própria. Então, isso nos traz um custo-benefício muito interessante. Existe um spread muito grande da parte de compra até a valorização final do produto. Então, isso vai trazer, de fato, uma rentabilidade que vai fazer sentido para o investidor. Hoje, a realidade de Campinas, no médio alto padrão, de 80 metros quadrados mais, a gente começa ali a falar sobre 12 mil, 12,5, no médio alto padrão, especificamente dizendo. E quando nós migramos para Valinhos, numa localização muito próxima de Campinas, trazendo todos esses benefícios, principalmente a partir de IPTU, custos operacionais, a gente vê uma realidade a 9.200, 9.300. Né? O campineiro gosta bastante de fazer conta de metro quadrado, né? Então a gente traz nessa configuração de fala. Mas isso faz muito sentido. E é por isso que a gente tem encontrado um resultado constante. Veja, Manuel, nós estamos há 2 anos de período obras comercializando esse produto. E nessa toada, digamos assim, nós estamos positivando 10, 12, 15 todos os meses, há cerca de 2 anos de obra. Então, algum motivo tem desse produto ter uma liquidez, uma constância, porque nós sabemos que o lançamento imobiliário ele tem aquela vertente de subida, principalmente ali nos primeiros meses após o lançamento do produto, inauguração ali do plantão de vendas. Só que manter essa constância que é o desafio. Porque é muito fácil eu trazer realmente uma novidade, todo mundo, o mercado está aquecido, todos os olhos, todos os parceiros estão virados ali para o lançamento. Só que depois desse período, manter essa constância realmente demanda de que o produto realmente seja relevante, que a metragem seja encaixada, que o preço seja encaixado, as condições comerciais atendam às demandas. Veja, o plano investidor ele é um plano que traz um perfil de pagamento,
um perfil de modos ali de financiamento, ou até mesmo respeitando o fluxo de caixa do cliente, e nós personalizamos esse fluxo de pagamento de modo que atenda o fluxo de caixa do investidor também. Nós sabemos que o mercado de investimentos, tanto em CDB, CDI, LCI, LCA, ele está bastante interessante por conta da Selic alta. Então, realmente, justificar isso, fazer com que faça sentido para o cliente, é um desafio onde nós temos que ter realmente o domínio ali dos fluxos de pagamento, do produto em si. Então, é por isso que nós conseguimos trazer, de fato, condições especiais. É porque nós entendemos o cliente, entendemos o momento do cliente, e isso traz para uma clareza tal que leve ali ao fechamento da negociação. Que bacana. Quanto ao produto Milão, Residencial Milão, você está de parabéns. Fantástico, um produto singular que eu sou até suspeito, porque eu uso ele como minha base de investimento imobiliário. Então, é um produto que aqui na região não tem ninguém que consegue ter essa rentabilidade, essa liquidez futura, né? Mas vocês não tem só isso, né? Vocês também têm um empreendimento Verona. Exato. Fala um pouquinho desse empreendimento, onde ele fica, como ele é e que características ele tem. O Verona ele é um sucesso de vendas. Também é um projeto que, inclusive, ele está evidenciando o DNA da construtora. Veja, nós iniciamos a nossa conversa salientando que nós temos por DNA entregar o produto antes do prazo estipulado em contrato. Foi assim com o Santa Elisa, foi assim com o Valença, com o Verona, com o Rampazzo. E a mesma coisa está se repetindo no Verona de Paulínia. O Verona Paulínia é um projeto que inicialmente seria entregue em outubro desse ano e nós já estamos limpando a obra. Então nós entregaremos em meados de março, abril. Só que assim, uma coisa me chama muita atenção com relação a esse tipo de público, que é o público do primeiro imóvel. O Verona é um projeto com apartamentos de 48 metros quadrados, traz alguns diferenciais que nós vamos dissecar daqui a pouco, mas é um produto que ele vai atender àquela necessidade daquele casal jovem que acabou de casar, ou de repente é uma pessoa que está reestruturando a vida após de repente um divórcio, às vezes algum objetivo diferente de vida, ou está vindo de outra cidade a trabalho e precisa ali já iniciar os primeiros passos na cidade. E o Verona ele vem com essa proposta, né? Ele tem apartamentos mais em conta, é um produto que trouxe uma relevância para aquela região. O Verona ele fica no bairro Saltinho, em Paulínia, ao lado do residencial Pazete, que é um residencial bastante tradicional ali também na região. E por característica da construtora, nós compramos toda a área. Uma coisa também que é muito importante que nós salientemos. A IAS não trabalha com permutante, não trabalha com parcerias e nem sociedades. A IAS compra a área e a IAS constrói. E assim aconteceu também na área do Verona. São mais de 230 mil metros quadrados. É praticamente uma área razoável. Serão 6 fases. Nós estamos hoje no Verona 6, que está em fase final ali, na verdade, de limpeza de obra, instalação de elevadores e tudo mais. Então, nós entregaremos antes. E é um produto do qual nós fomos praticamente pioneiros ali naquela região. É uma região de crescimento iminente, né? Em Paulínia tem uma coisa muito interessante que os moradores gostam de falar, que é o antes da ponte e o depois da ponte. tem essa questão. Porque antigamente, para acessar aquela região da cidade, precisaria se acessar o centro, até a Avenida José Paulino, descer ela até o final, e pegar uma alça de acesso para ir para aquela região ali, que é o João Aranha e o bairro Saltinho. Só que, inclusive por conta do crescimento urbanístico, foi construída uma ponte estaiada que liga a região ali do Brasil 500 diretamente para o João Aranha. Então, além de eu levar um tempo menor do que acessar o centro da cidade, eu consigo ainda trazer uma fluidez no trânsito e no acesso daquelas pessoas ali. Nós somos praticamente pioneiros porque nós somos nós somos o primeiro projeto de verticalização no bairro Saltinho. E
logo após, nós tivemos a liberação ali do São Fernando, que é um loteamento é um bairro planejado, um loteamento aberto. Só que logo em seguida veio a SPL com um projeto de casas prontas e logo em seguida também veio a VECOM, que tem aquele projeto Moradas, que também é de casas prontas. Todos eles na mesma avenida. Então nós teremos um vetor de crescimento iminente ali. Que legal. Então o Verona também é um empreendimento para moradia, como você falou, né? Primeiro Sim. imóvel e as pessoas, Minha Casa Minha Vida, né? Encaixar nisso. Mas tem o plano de investimento também, né? Exatamente. É um produto que tem características de um bom investimento imobiliário. Sim, sim, com certeza. Bom, tanto para moradia, né, a pessoa que precisa do primeiro imóvel, quanto também para investimento, inclusive por conta do prazo de entrega, isso vai se tornar bastante interessante. Nós temos um plano chamado Plano 100. O Plano 100, a gente até tem uma piada interna, o Plano 100 só a IAS tem. É um plano direto pela construtora, onde se houver o desejo do cliente comprar direto sem envolver o banco, o cliente pode. Trata-se de uma entrada de cerca de 10%, e o restante desse saldo eu consigo parcelar em até 100 vezes, colocando ali, de repente, uma parcela mínima de 2.000 e dividindo isso em 8 intermediárias, conforme for a demanda ali do cliente, e eu consigo trazer esse parcelamento direto. Muitos dos investidores do mercado imobiliário dessa gama de valor quitam um apartamento em 8 anos. É natural. Mesmo às vezes fazendo um financiamento Minha Casa Minha Vida de 200 meses, a pessoa vai lá, faz aportes significativos no saldo devedor e isso encurta o caminho para 8, 9 anos. E foi nessa mentalidade que nasceu o Plano 100. Para esse investidor que quer ali alavancar o mais rápido possível, por quê? Quanto mais rápido eu pago, menos juros eu pago e mais rápido vem o meu payback. Então legal. Isso é algo que faz com que seja uma diferença muito grande. Outro ponto muito interessante, inclusive pegando esse gancho aí do Minha Casa Minha Vida, foi a questão do repasse da Caixa do ano de 2025. É sabido que houve um período de tempo muito grande onde a Caixa não estava repassando os valores para as obras. E muitos projetos foram prejudicados por conta disso. Só que não aconteceu com o Verona. Enquanto muitas construtoras ali acabaram diminuindo a velocidade construtiva, o Verona continuou em simplesmente voo de cruzeiro, vamos dizer assim. Por quê? Um dos pilares da IAS é construir com recurso próprio, é ter um caixa próprio. Por exemplo, só voltando rapidamente o gancho para o Milão, ele é um CNPJ SPE. Todo o capital que entra para o Milão é o capital que será usado no Milão até o final do uso. O mesmo princípio nós utilizamos no Verona. Nós utilizamos o saldo próprio, o recurso próprio para viabilizar a obra. Então isso também nos ajuda no que se diz respeito a tempo. Nós conseguimos entregar o produto antes, sem depender de um recurso externo. Então isso ajuda bastante, principalmente a trazer a segurança que o investidor precisa para de fato aportar aquele valor e trazer ali a rentabilidade. Então hoje, por exemplo, pensando no investimento em si, o Verona ele traz ali uma liquidez de R$2.000, R$2.100, R$2.200 por mês e acaba se pagando sozinho. É o que muita gente gosta de fazer. Por quê? Eu consigo ter a rentabilidade e no máximo 8 anos eu tenho já aquele imóvel próprio, pago e dali para frente é lucro. Maravilha. Estamos chegando no nosso fim de bate-papo. Interessantíssimo. Uma possibilidade incrível de você que quer investir no mercado imobiliário ter tanto um imóvel de primeiro imóvel como um imóvel de médio padrão para alto, porque se nós conseguirmos falar aí de 160 metros quadrados com duplex e tudo mais, é um imóvel singular. E de uma construtora que tem já um DNA de entrega
com garantias mostradas pelos produtos que fez e no ecossistema que ele domina, né? Tem aí um mercado carente desses dois produtos, que tem esse metro quadrado aqui na região de Campinas, não é simples, 9 mil e poucos reais é um metro quadrado relevante com oportunidade. E você tem um produto na região de Paulínia, que também é uma região de crescimento, com preço e uma condição desse plano 100 extraordinário. Parabenizo você por estar aqui com a gente. Achei muito conteúdo relevante sendo colocado aqui, que nos permite fazer avaliações muito profundas do mercado imobiliário, né? E de poder selecionar, essa empresa realmente vai ver nas outras se tem a mesma característica, se tem as mesmas propostas de valor para fazer uma avaliação. Porque ver só o produto final é uma coisa no papel. Agora, quem está por detrás, se vai entregar, se não vai entregar, se tem qualidade, se não tem qualidade, se o produto foi pensado para precificar valor para o cliente e ter essa demanda atendida, é fantástico. Gostei demais do seu esclarecimento, da sua história. Obrigado. Que aí tem uma jornada muito bacana. E eu queria te pedir aí que falasse para os nossos ouvintes aí o que você achou dessa oportunidade de estar aqui com a gente, de estar contribuindo, apresentando a empresa e os produtos, né, da coisa, e falar um pouquinho do futuro. O que está esperando para mais aí depois desses dois produtos? Vai acabar por aí? Não. Tem expectativa de futuro? Fala um pouquinho para nós. E dar aí um feedback da experiência de estar aqui fazendo parte do Ubuntu. Com certeza. Bom, é uma alegria, é muito bom a gente poder, principalmente, sair um pouco daquela rotina específica e poder falar do produto em um ambiente diferente, de uma modalidade diferente, né? Existe ali no momento do calor da venda aquela coisa, aquela preocupação detalhística em ser dinâmico, mas ao mesmo tempo você deixar passar detalhes, né? Então, é uma oportunidade muito agradável. Muito obrigado, inclusive, por poder aí proporcionar esse momento. A IAS ela tem essa preocupação principalmente por conta do lastro que nós temos. Veja, é importante a gente trazer aqui que uma empresa que é local e essa empresa local manter um relacionamento onde existe uma confiança, porque é muito sensível. A gente está falando de moradias, a gente está falando de bens muito importantes. Então, a IAS ela tem um DNA muito sólido no que se diz respeito a isso. Por que eu estou trazendo esse viés? Você vai enxergar ao longo da trajetória da IAS que nós não tocamos mais de 2 obras ao mesmo tempo. E esse é um dos segredos, vamos dizer assim, que nós temos para trazer, de fato, a facilidade do cliente enxergar, poxa, é um produto IAS, posso confiar, vai dar certo, né? Sempre tocamos 2 obras. Então, estamos nos momentos finais ali do Verona. Nós teremos mais um lançamento aí esse ano, se Deus quiser. Nós traremos o Verona 2, né? Um projeto que vai ter 2 torres, um projeto que vai trazer uma localização ainda mais fina ali naquela área especificamente. Em Indaiatuba nós estamos chegando também. Daqui a pouco traremos ali um médio alto padrão que vai trazer uma relevância muito bonita. E em Valinhos também nós traremos mais um projeto aí que está saindo do forno, está nos momentos finais ali. Não posso passar detalhes ainda, mas é um projeto que vai impactar a região que ele vai chegar. Não, maravilha. Olha, fico grato de novo por ter tido essa oportunidade de estar falando com você. E aí, vai ter coisas novas, vai ter oportunidades novas de investimento, de moradia. E é isso que nós precisamos, né? A região toda precisa de ter empresas com essa visão que contribui para toda a sociedade, né? Dando emprego, gerando mão de obra, criando empresas, produzindo produtos para o mercado que tem demanda. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E não esqueça, se você quer
fazer parte desse grupo seleto de comprou esses produtos, fale comigo, entre no nosso podcast, acesse as nossas mídias e vamos conversar, tá bom? Grande abraço e obrigado a todos. Obrigado, Manuel. Aí, tamo junto. Grande abraço, obrigado, Ubuntu, obrigado a toda a equipe e até uma próxima oportunidade. Fechou.